Senhor presidente, primeiro eu queria saudar a iniciativa do deputado Elbert Rezende, que traz aqui uma grande discrepância no tratamento entre diferentes instituições de ensino. Se hoje escolas têm essa isenção de não poder sofrer com corte de energia, FAETECs que estão sob a jurisprudência, que estão sob o controle da Comissão de Ciência e Tecnologia, não podem ser discriminadas com isso. É óbvio que a gente quer aqui garantir que os recursos sejam pagos para os fornecedores, mas entendendo que a educação também tem que ser tratado como algo emergencial. E não só os hospitais, segurança pública, que também tem esse tratamento. Mas, presidente, eu queria também tocar no ponto, na questão de quando a gente foi falando aqui das universidades estaduais, dos orçamentos, foi dito aqui há pouco pelo deputado Waldeck também, a gente tem a questão que vem tristemente acontecendo ao nosso nível federal dos cortes que universidades tiveram recentemente sem nenhuma justificativa técnica para tal. O ministro de Educação, por uma decisão sem nenhum debate, sem nenhum respaldo técnico, disse que 30% do orçamento das universidades e institutos federais será cortado, sem ter uma explicação sequer para onde partiu isso. E primeiro, presidente, isso me faz lembrar de que para se construir um projeto de país, para se governar, a gente precisa deixar de lado as pautas mais afloradas que vêm nas eleições e entender que para governar a gente precisa avançar com um projeto de país. E eu não consigo entender um projeto de país que não prioriza a educação. Se disse primeiro que o problema seria para priorizar a educação básica, mas no mesmo fim de semana se bloquearam quase 2,5 bilhões de reais também da educação básica. Então o dinheiro está faltando da educação como um todo. E o precedente que se abre é muito perigoso, de a gente tomar decisões administrativas sem nenhum respaldo técnico, sem evidência, e permitir que opiniões que muitas vezes são baseadas em preconceitos ou em ideologias, ou até na falta do entendimento do que realmente está acontecendo, possam guiar as decisões mais importantes da educação no nosso país. E as universidades que a princípio foram afetadas com um corte inicial, no que o ministro chamou de balbúrdia, sem explicar o que seria isso, foram universidades como a UF, a nossa UF aqui em Niterói, no estado como um todo. Niterói tem boa parte dos seus campos, mas em outros lugares também no estado, que tem uma ótima colocação a nível nacional e também na América Latina. Outras universidades, a UFMG, por exemplo, várias universidades que vêm tendo uma performance alta e não tem sido acompanhado as questões relacionadas ao que ele quis dizer como evento ridículo ou balbúrdia, sem poder explicar isso. Então, precedentes que se abrem sem que a gente tenha uma audiência pública, sem que tenha a sociedade civil participando, é muito sério. Então, a gente precisa defender a educação, sim, com o pensamento de que dinheiro público não cai do céu, mas entendendo, presidente, que, acima de tudo, um projeto de país que seja baseado na educação de qualidade para cada jovem e criança é muito importante. E aí, depois de toda essa pressão que aconteceu, o ministro decidiu ampliar para todas as universidades brasileiras federais esse corte de 30% e institutos federais, como aqui no Rio de Janeiro nós temos o IFRJ, temos o Colégio Pedro II e outros colégios que estão diretamente impactados com esse corte. E isso é muito sério quando a gente entende que esse recurso não está sendo simplesmente priorizado para o ensino básico ou o que for. Quando se fala, e eu defendo sim que o ensino básico, presidente, deve ser prioridade na construção do país, que o custo por aluno do ensino superior é muito maior do que um custo de aluno do ensino básico. Mas é claro, porque no ensino superior, deputado Waldeck, nós temos os laboratórios, os hospitais universitários, diversos outros custos, bolsas de pesquisa científica, a pós-graduação, que encarecem esse ensino. Então, a gente tratar sem entender o real contexto daquilo não faz sentido. Então, para finalizar, eu queria aqui ressaltar o fato que as nossas universidades, institutos de pesquisa, são parte central do que a gente entende como tripé de ensino, pesquisa e extensão, que constitui o tripé da nossa universidade pública. Entender que a autonomia financeira e a independência dessas universidades está diretamente
proporcional à produção acadêmica e à produção de pesquisa. Enquanto a gente continuar caracterizando essas universidades ou institutos como antros ideológicos de balbúrdia, a gente estará fomentando, como bem disse o professor Cláudio Ferraz, num artigo recente no jornal Nexo, o anti-intelectualismo. O anti-intelectual. Será que faz parte de um projeto não educar o povo, não tornar o povo consciente, as pessoas tendo acesso à informação e por si próprias serem capazes de decidir? Aqui quem está falando não é o Renan Ferreirinha, com viés ideológico, mas é o Renan Ferreirinha, ativista pela educação. Eu estou deputado, mas eu sou um ativista pela educação, sou um educador e quero que, acima de tudo, a gente possa entender que não existe futuro sem educação sendo priorizada. As universidades, elas devem ser reconhecidas e mantidas como espaços legítimos de formação livre, pesquisa e debates. E para isso ser possível, investimentos que são compatíveis se fazem necessários, e não migalhas e descaso. Obrigado, senhor presidente.